Olá, tudo bem? A pessoa fala assim, mas vocês falam que Jesus já voltou, que já houve o juízo final, que já foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual. O tabernáculo de Deus está no espírito das pessoas. Mas afinal, por que existem tanta maldade no mundo? Por que existem tantas pessoas perversas? Porque assim foi dito, assim foi falado no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Jesus disse em Mateus 24:34, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você consegue entender que não passou? O juízo ficou lá no ano 70 DC, mas o mundo continuou girando, continuou a mesma coisa. A roda da humanidade continuou rodando, não parou por causa daqui. Pedro que disse que a terra iria pegar fogo, mas Pedro não sabia, Pedro não tinha ideia de que essa fala dele ia causar tanto engano, tanta manipulação no futuro. Porque Pedro sabia a geração que ia acontecer, que a terra ia pegar fogo, que foi na geração do ano 70. Porque ele leu Daniel 9:2, ele leu Jeremias 25, ele leu Jeremias 29, ele ouviu Yeshua falando a eles, os discípulos, que não passaria daquela geração. Ele ouviu tudo isso. Então, quando ele falou que a terra ia pegar fogo, foi naquela geração. E a roda continuou girando, continuou rodando e vai rodar sempre. Sempre, porque a terra foi feita para os filhos de Deus, que são os espíritos, terem experiência na carne. Veja comigo, leia Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Essa situação, essa forma dessa fala, essa contextualização, João aqui não estava demonstrando no seu entendimento algo havia ocorrido, que havia algo acontecido quando ele falou isso? E esse acontecido, João deu a entender o quê? Que os injustos, depois desse fato ocorrido, a injustiça continuou, a bondade continuou, a santidade continuou, mas que teve uma pausa, que teve uma parada num tempo, num time, teve. Porque senão, por que estaria esse versículo contido em um contexto? Continue o injusto a fazer injustiça. Então, os injustos foram julgados, foram punidos, mas a injustiça ainda deveria continuar. Então teve uma continuação desse acontecido, você concorda? E quando aconteceu isso? No ano 70 DC, quando houve o juízo contra os israelitas. Aí se você subir um pouquinho mais, veja, Apocalipse 22:10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Isso está no capítulo 22. Em Daniel 12, foi falado a Daniel, cele as palavras desse livro, porque o tempo ainda vai demorar. Aqui foi falado para não selar, porque o tempo estava próximo. Aí eu te pergunto, você acredita na cronologia dos escritos? Porque senão você vai falar assim, não, mas num capítulo antes está em Apocalipse 21, no versículo 2 e 3, que João viu a nova Jerusalém que descia do céu e que Deus estabeleceu. Mas aqui está falando que o tempo estava próximo. Então dá-se a entender que o capítulo 21, ele não está na sua cronologia correta. O homem sim colocou dessa forma. Os copistas, quem montou o Códice Sinaítico, quem montou os escritos bíblicos, colocou desta forma. Porque colocando dessa forma, ele demonstrou que ele não acreditou na parousia. Colocando nessa cronologia, ele não acreditou que o tabernáculo de Deus foi estabelecido no juízo do ano 70. Então o capítulo 21, o 22, deveria estar ao contrário. O 22 deveria ser o 21 e o 21, o 22. Porque o 21 foi o final de tudo. Disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Aí, continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 13. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Conseguiu ver a diferença? Aí a pessoa fala, tá vendo? Então, no ano 70 Jesus não voltou, porque assim está a cronologia bíblica, está a ordem dos escritos. Mas para um bom entendedor, deixa eu te mostrar. Apocalipse capítulo 21,
2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Versículo 2, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Está conseguindo entender a cronologia dos escritos? Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e ele será o Deus dele. Você lendo assim, o capítulo 22 está no lugar errado e o capítulo 21 está no lugar errado. Aqui deveria ser capítulo 22, versículo 2 e 3. E continue o injusto a fazer injustiça, e o imundo continue imundo. Aqui deveria ser capítulo 21, versículo 11. Olha, assim eu vejo, assim é o entendimento que eu vejo. Não sou o dono da verdade. Porém, eu acredito na escatologia consumada. E para que eu acredite na escatologia consumada, para que eu acredite que o juízo já ocorreu, eu tenho que fazer essa mudança cronológica. O capítulo 22 fala que ele vinha sem demora, ele estava chegando. Só que no 11 fala para continuar o injusto e continuar fazendo injustiça. Então teve uma pausa, teve uma parada naquele tempo. Ocorreu o juízo, ocorreu, e o mundo continuou, e continuou a mesma coisa. Pessoas boas e pessoas más. E assim é nos dias de hoje. Então esse negócio de você falar assim, não, mas o 21 não está muito certo, porque o 22 fala que vem sem demora. Isso na sua mente, na sua cabeça. Ainda mais se você for um religioso, na sua cabeça é religiosa, na sua mente, no seu entendimento é religioso. Mas como eu creio na escatologia, então eu também creio que esses livros, os copistas, os editores de Bíblia, eles fizeram essa manobra. Porque eu não confio no homem. Eu não confio em mim mesmo. Se eu olhar no espelho, eu não confio em mim. Claro que não. Minha carne eu sei que não vale nada. Eu sei que a carne de um reverendo, de um doutor, não vale nada. Porque na carne de ser humano nenhum pode habitar bem algum. Habita ali momentaneamente, mas pisa no pé daquela pessoa que você acha que ela é bonzinho. Pisa no calcanhar dela para você ver o pulo que ela dá. Então habitam bem por curto prazo. Quem impera, que domina a natureza carnal das pessoas, são transgressões. Então são desejos mundanos. Então eu estou fazendo esse vídeo, passando esse entendimento, essa pequena mensagem, somente para você começar a ver se você começa a entender isso. Respeitar a cronologia espiritual, não a cronologia de homens. Porque na cronologia de homens você vai se deparar com essa incoerência. Porque no capítulo 21, 2 e 3, João viu de uma forma espiritual ser estabelecido a Nova Jerusalém e o tabernáculo de Deus nos homens, no espírito dos homens, e já no 22, eu venho sem demora. Porém, tem uma chamadinha no 11 que ele disse que continue o injusto a ser injusto. Então, houve uma pausa, houve uma parada naquele tempo. Assim seja. Então, eu deixo essa pequena reflexão para você e por isso que eu falo, não acredite na religião, não acredite em livros escritos por homens. Algumas pessoas já falou, por que você não escreve uma apostila? Eu escrever? Eu? Não! Porque o entendimento está nos escritos bíblicos. Para que mais? Para que eu vou querer fazer apostila de 2, 3, 5, 10 folhas, escrever um monte de português tudo errado, sinal de vírgula no lugar que não tem, ponto e vírgula. Não, o entendimento está aí. Da mesma forma que os anjos, os irmãos das 7 igrejas que se reuniam como igreja, se aquilo foi uma metáfora, uma figura de linguagem, pouco importa, eles entenderam os escritos por forma, os enigmas de João eles entenderam, porque o Espírito Santo deu o entendimento. A mesma forma no dia de hoje. Eu creio que o entendimento do Apocalipse é Deus que tem dado a nós, claro que é. Você acha que pela ignorância, pela estupidez da nossa mente nós ia entender isso aqui? De forma nenhuma. E também a gente só entende porque a gente não é religioso, a gente não está dentro de religião nenhuma. Então procure buscar a cronologia não religiosa, a cronologia da espiritualidade que está aí na sua mente. Assim é. Então se foi útil para você, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, se assim o eterno Criador, o nosso Pai espiritual, permitir. Tchau, tchau.